Fala pessoal, beleza? Leonardo Piano, da Dataset Academy, trazendo mais um conteúdo de Power BI para vocês. E na aula de hoje, a gente vai aprender quando e como utilizar a função filter. E eu já aproveito o começo da aula para dizer que se você que buscou por esse conteúdo e está assistindo essa aula, tem o objetivo de criar filtros no seu visual, medidas com filtro, medidas com condições, muito provavelmente a função que você precisa aprender e vai utilizar é a função Calculate. Então, eu já vou deixar aqui para vocês o link para que vocês sejam direcionados e possam assistir essa aula. Eu digo isso porque o nome da função filter, ele é um pouco intuitivo e acaba induzindo a gente a pensar que essa é a função que a gente utiliza para poder criar medidas com filtros e aplicar filtros no nosso visual. Mas na verdade é a função Calculate. Mas eu também te digo que se você não conhece a função Calculate ainda, eu te aconselho a pausar esse vídeo e assistir a aula que a gente tem aqui no nosso canal sobre esse tema, porque essa função é uma das mais importantes que a gente tem dentro do Power BI e inclusive para essa aula aqui ela é importante. A função filter, na grande maioria das vezes, ela é utilizada em conjunto com a função Calculate. Então é bem importante que essa função esteja dominada aí com vocês. Certo? Então, para começar, vamos contextualizar, mostrar um pouquinho do banco de dados para vocês, um pouco do que a gente já desenvolveu na aula da função Calculate, as medidas que nós temos aqui já no nosso visual, para que a gente possa então seguir e conseguir entender a função, como e quando utilizar a função filter. Certo? Então vou mostrar aqui para vocês o nosso banco de dados. Esse banco de dados é composto por cidades ao redor do mundo, onde nós temos então aqui na informação da cidade, o nome da cidade, a população, o número de habitantes que a gente tem em cada uma delas, a área da cidade em quilômetros quadrados, o país em que essa cidade fica, e aqui temos a densidade demográfica, que na verdade é uma divisão da informação da quantidade de habitantes que nós temos pela área da cidade. Com isso nós temos o número de habitantes por quilômetros quadrados. E tendo essa informação, organizando essas cidades de forma decrescente da maior para a menor densidade demográfica, a gente tem aqui na primeira coluna uma classificação que na verdade é um ranking, a cidade da 1 até a 76, certo? Voltando aqui para o nosso visual, só para a gente ver um pouco das medidas que a gente criou na aula anterior. Então nós temos aqui a primeira medida. Eu vou abrir aqui para a gente ver a barra de fórmulas aqui em cima. Nós temos então que a primeira medida criada foi a densidade demográfica média, onde nós fizemos uma média de todas as densidades demográficas que nós temos listadas aqui nessa coluna, certo? A segunda medida que nós criamos já foi utilizando a função Calculate, onde nós colocamos a condição para calcular a média apenas das cidades que são da França. Então vou mostrar aqui também na barra de fórmulas como que essa medida foi criada. Nós utilizamos a função Calculate para colocar uma condição do nosso cálculo e nós fizemos então a média, colocamos aqui o cálculo da densidade demográfica média, mas na condição de olhar apenas, quando a gente estiver na coluna país, a informação da França. E aí nós tivemos o valor então de 20.093 pessoas por quilômetro quadrado. Certo? E a outra medida que a gente fez, também um outro exemplo criado, olhando aqui na barra de fórmulas, a gente colocou para observar, para calcular a densidade demográfica média, seguindo a condição de olhar para as 9 primeiras cidades da nossa classificação, ou seja, as cidades que têm a classificação menor do que 10. E aí a nossa média ficou na casa de 32.732 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então só para a gente rever aqui, nós temos a densidade demográfica média, olhando para as 76 cidades, em 21.165. Legal a gente memorizar esse número que a gente vai utilizar bastante na aula de hoje. E aí eu criei uma provocação na aula da função Calculate, que era a seguinte. Tá certo, e se agora eu quiser criar, por exemplo, uma medida que vai ser uma contagem para eu identificar das minhas 76 cidades, que é a condição que eu tenho nesse momento no banco de dados, quantas cidades estão acima da média de densidade demográfica. Ou seja, quantas cidades têm mais do que 21.165 habitantes por quilômetro quadrado. Esse era o questionamento. Então, eu vou excluir essas duas medidas aqui para liberar mais espaço no nosso visual, excluir esses dois cartões, e aí vamos trabalhar em cima desse valor. Então, qual que é o nosso objetivo? Fazer uma contagem de quantas cidades nós temos com a densidade demográfica acima da média.
Então vamos pensar aqui, né? Vamos começar a elaborar como a gente poderia fazer isso, caminhando sempre para a gente obter de forma mais inteligente essa medida sendo criada. Então uma possibilidade seria, por exemplo, vamos vir aqui na nossa tabela, clicar com o botão direito, vamos criar uma nova medida. Essa medida nós vamos chamar de quantidade de cidades com densidade demográfica acima da média. Certo? Qual que é uma possibilidade? Utilizando o conteúdo que a gente aprendeu na aula da função calculate. Eu quero fazer uma contagem e uma condição que eu vou colocar, veja só, não vai ser de uma forma muito inteligente, mas eu sei que a minha densidade demográfica média é 21.165. Então eu quero fazer uma contagem colocando a condição de que apenas as cidades com o valor igual ou maior que 21.165 serão calculados. Então eu vou abrir aqui a minha função calculate, certo? Qual que vai ser a minha expressão? A minha expressão então vai ser uma contagem aqui na minha tabela. Então vamos colocar aqui densidade populacional, densidade demográfica, né, como um argumento, coluna que eu tenho que selecionar. Fecho parênteses para a minha fórmula de contagem e um filtro, né? Ou seja, uma condição que eu quero utilizar. Então, nesse caso, vamos colocar aqui o nome da nossa coluna, densidade demográfica, e vamos colocar a condição que nós queremos que esse valor seja maior ou igual a 21.165. Fecho parênteses e dou um Enter. Eu vou copiar esse cartão para a gente poder espelhar a medida e observar o resultado dela. Então nós temos aqui, ó, deixa eu colocar aqui, quantidade de cidades acima da média. Então veja que das 76 cidades, essa conta trouxe para mim que 29 estão acima ou igual a essa média de 21.165 habitantes por quilômetro quadrado. Certo? Qual que é uma forma da gente confirmar isso? Então vamos vir aqui no nosso banco de dados. Vamos aplicar um filtro na coluna densidade demográfica. O filtro que nós vamos aplicar, ele vai ser filtros de números maior que ou igual a 21.165. Ok. E veja só a informação que nós temos aqui embaixo. Então, de um total de 76 linhas, 29 linhas estão filtradas. Ou seja, ele trouxe para a gente apenas as 29 cidades que têm densidade demográfica acima ou igual a 21.165. Certo? Isso comprova que o cálculo que a gente fez está correto. Porém, eu vou eliminar o filtro aqui agora, a gente viu que essa conta ela não foi feita de uma forma muito inteligente. Por quê? Vou voltar aqui e vou abrir novamente a barra de fórmulas para a gente ver. Então veja só, a gente colocou aqui que a gente quer apenas as cidades que têm a densidade demográfica maior ou igual do que um valor fixo, 21.165, que é um valor que eu conheço. Agora veja, se esse nosso banco de dados for atualizado, novas cidades forem adicionadas, essa média ela vai variar. Logo, esse valor que a gente tem aqui, ele deixará de ser real. A gente não terá mais como base a densidade demográfica média. Passará a ser um valor fixo e essa nossa conta poderá ficar errada na sequência. Para a gente resolver isso, pensando de forma inteligente, como que a gente poderia resolver esse problema? Ao invés de eu colocar o valor fixo, eu posso pegar e colocar a medida. Ou seja, eu quero comparar não mais com o valor fixo, mas sim com a medida. Vamos ver o que acontece. Eu estaria escrevendo aqui, nesse caso, densidade demográfica média. Eu estou puxando a medida. Que a gente sabe que o valor dela nesse momento é esse aqui, 21.165. Enter. E veja que a nossa função ela retornou um erro. Ou seja, ela está dizendo que não é possível a gente colocar essa condição dentro da função calculate. É nesse momento e nessa condição que a gente vai ter que utilizar a função filter. E agora eu vou mostrar para vocês como. Então eu vou pegar e eu vou desenhar novamente essa função aqui, agora utilizando a função filter, certo? Então eu vou apagar aqui e vou reescrever ela para vocês conseguirem observar. Então vamos lá, vamos abrir novamente a nossa função calculate. A nossa expressão é uma contagem que nós queremos fazer. Vamos selecionar aqui, né, a coluna
densidade demográfica, fecho parênteses da parte da fórmula de contagem, filtro. Qual que é a expressão que a gente vai colocar aqui? Então vamos utilizar lá a função filter e vamos ver os argumentos que a função filter pede para a gente. O primeiro é a tabela em que eu vou utilizar essa condição. A tabela é a única que a gente tem nesse caso, mas é a tabela que tem a informação que a gente precisa. Densidade populacional, vírgula. Agora nós temos aqui em cima qual que é a expressão de filtro que eu quero realizar. E vamos colocar aquela condição que a gente tem. A coluna densidade demográfica, certo? A gente quer que esse valor seja maior ou igual, e agora a gente vai colocar a nossa medida, que é o nosso objetivo, a nossa densidade demográfica média. Então eu vou puxar a medida aqui, vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Vamos ver o resultado que a gente vai ter. Então veja que aqui a gente não tem aquele erro que foi gerado, porém quando a gente observa o valor que ele retorna para a gente na medida, a gente viu que está diferente do anterior. Antes tinha retornado 29 cidades, né, que tem a sua densidade demográfica acima da média, maior ou igual, e agora está retornando 76, que a gente sabe que é o total de cidades da nossa tabela. O que está acontecendo aqui? Nesse momento eu vou pegar, vou dar um passinho para trás e vou explicar para vocês como que essa medida aqui, a densidade demográfica média, está se comportando nesse visual e como que a função filter acaba interpretando ela. Então, para isso, eu vou pegar, vou colocar essa medida aqui embaixo e eu vou adicionar aqui no nosso visual o visual de segmentação de dados, que vai nos auxiliar nessa explicação. E aqui eu vou colocar um filtro por países. Só para mostrar para vocês como que a nossa densidade demográfica média varia quando eu seleciono um país em específico, por exemplo. Então veja, eu vou selecionar a França aqui, que nós tínhamos essa informação anteriormente, é um valor conhecido nosso, 20.093. Então veja, quando eu seleciono um país diferente, veja que a nossa densidade demográfica média está variando, ou seja, ela varia com os filtros que eu estou aplicando no visual. Eu vou mudar esse filtro aqui agora para a nossa informação de classificação. E aí veja o que acontece. Eu vou selecionar agora só a primeira cidade. E veja a informação que a gente tem. Ele traz que a nossa densidade demográfica média é 43.062 pessoas, habitantes, por quilômetro quadrado. E eu vou mostrar agora como que a função filter trabalha em cima das medidas que nós temos e em cima do banco de dados que nós temos. Então, ela vai olhar no nosso banco de dados linha por linha. Então eu vou pegar e vou filtrar aqui para mostrar mais ou menos como que a função filter trabalha. Vou filtrar aqui apenas a nossa classificação 1, que vai ser a primeira cidade. Então ele vai começar a percorrer as informações que nós temos aqui naquela condição que a gente colocou. A condição que a gente colocou é observar quando que nós temos a informação aqui da coluna densidade demográfica maior ou igual que a nossa média de densidade demográfica. Então a função filter, ela pega e filtra o nosso banco de dados e vê a seguinte informação. Ela olha apenas para essa linha nesse momento e também filtra no nosso visual as medidas de acordo com aquela linha. Então, nesse caso, o que a função filter está olhando? Ela está olhando a primeira linha, ela está vendo aqui a cidade, está vendo a densidade demográfica dessa cidade. E ela também filtrou a medida de densidade demográfica média. Então, a média para ela, nesse momento, é 43.062, que é exatamente igual à densidade demográfica que nós temos dessa cidade. Então, ela está fazendo aquele check que a gente pediu. Densidade demográfica média é maior ou igual que a densidade demográfica da cidade. E nesse caso elas são iguais. Por isso, como a conta que a gente colocou é fazer uma contagem, ela vai olhar e vai falar, opa, aqui atende o requisito que eu tenho. Ela está igual no caso, maior ou igual, ela está igual, então ela atende aquela condição. Vou contar uma cidade. Aí ela vem e vai olhar agora a segunda linha do nosso banco de dados. Vai olhar a segunda linha e também vai aplicar um filtro no nosso visual, nas nossas medidas, olhando as informações da segunda linha. E nesse caso, a nossa densidade demográfica média passa a ser 38.495. Ela aplica esse filtro na medida. E quando a gente vem aqui para o nosso banco de dados olhando só para essa linha, a gente vai ver que a nossa densidade demográfica é 38.495. Certo? Então, novamente, ela faz aquele check maior ou igual
os valores são iguais. Então, atende o nosso requisito, na nossa contagem, são 2. E ela vai fazendo isso linha a linha do nosso banco de dados. Ela vai passar pelas 76 linhas que nós temos e vai fazer esse cheque. Só que toda vez ela filtra apenas a linha e ela filtra a nossa medida de acordo com a informação daquela linha. E aí, nesse caso, os valores sempre serão iguais. Por isso que a nossa medida, agora eu vou excluir esse visual aqui, a nossa medida, ela deu 76, porque ela está fazendo esse cheque. E para toda a cidade que ela está passando, esse valor está batendo. Ou seja, o cheque de maior ou igual está sendo ok. Certo? Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós vamos precisar trabalhar em cima dessa medida para que ela não varie mais de acordo com os filtros que estão sendo aplicados no nosso visual. Para isso, então, nós vamos ter que fazer o cálculo de uma medida, nós vamos ter que fazer uma expressão colocando uma condição. Nós sabemos que temos que utilizar, então, a função calculate. E a condição que nós queremos colocar é justamente ignorar todos os filtros. Para isso, nós utilizamos a função all, certo? Eu vou começar a esboçar essa função aqui, mas também já deixo indicado para vocês assistirem na sequência o vídeo de como utilizar a função all, certo? Também já está disponível aqui no nosso canal. Então vamos lá. Eu venho aqui na minha tabela, clico com o botão direito, vamos criar uma nova medida. Eu vou chamar essa medida de densidade demográfica média absoluta, justamente por ser um valor que não vai estar variando quando a gente estiver aplicando filtros no nosso visual. Certo? Então vamos lá. Densidade demográfica média absoluta. Nós já vimos que nós queremos fazer uma expressão com uma condição, então teremos que utilizar a função calculate. A expressão que nós vamos utilizar é uma média, então do inglês average. Nós vamos fazer então a média das informações que nós temos na nossa coluna densidade demográfica. Fecho parênteses, vírgula, a condição em que nós vamos fazer o cálculo dessa expressão será com a função all, ou seja, eu estou ignorando, meu objetivo é ignorar todos os filtros que estão sendo aplicados no nosso visual e inclusive vai ignorar o filtro que é realizado quando a função filter está sendo executada na nossa planilha. E aqui, função all pede em qual tabela que nós vamos aplicar essa condição, será na nossa tabela densidade populacional. Fecho parênteses da função calculate, enter. Eu vou copiar esse cartão para a gente observar esse valor da medida criada aqui ao lado. Então vamos colocar aqui a nossa medida de densidade demográfica média absoluta. Eu vou formatar essa medida tirando as casas decimais. Nós temos número de habitantes apenas números inteiros. E vou colocar também a divisão por milhares. E eu vou trazer novamente agora um visual de segmentação de dados para aplicar um filtro que a gente tinha realizado antes para ver como as duas medidas vão se comportar, certo? Então vou trazer aqui a informação dos países e agora vou aplicar um filtro clicando em França. Então veja, que a nossa densidade demográfica média ela está variando, ela sofre influência do filtro aplicado. Já a nossa densidade demográfica média absoluta, que tem a função all que ignora os filtros, manteve o valor de 21.165, certo? Então é essa medida aqui que nós vamos ter que utilizar para poder, retomando aquele nosso objetivo, que é descobrir quantas cidades nós temos no nosso banco de dados com a densidade demográfica acima da média, certo? Então vamos lá, eu vou excluir esse carinha aqui e vou excluir também do nosso visual agora a densidade demográfica média. Eu vou manter aqui no visual a densidade demográfica absoluta. Eu vou abrir, então, essa medida que nós havíamos criado antes com o valor de densidade demográfica e vou substituir pela medida de densidade demográfica média absoluta. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui na nossa barra de fórmulas e eu vou substituir, então, essa medida que a gente agora criou, uma medida que independe dos filtros que estão sendo aplicados no nosso visual, que vai ser essa aqui, densidade média absoluta. Dou um Enter e vamos observar esse valor aqui sendo atualizado.
Agora sim, então a função filter, quando ela estiver passando linha por linha, o valor de densidade demográfica média absoluta não vai estar variando, por isso a gente vai ter sempre o mesmo valor para ser comparado. E caso a gente tenha adição de novas cidades no nosso banco de dados, esse valor aqui será atualizado e a nossa função ela vai conseguir buscar quantas cidades continuam com a densidade demográfica acima do valor que foi atualizado. Certo? Então, em resumo, a gente vai utilizar a função calculate quando a gente quiser colocar condições no nosso cálculo, que são textos, que são valores que não vão variar, por exemplo. Agora, quando eu quiser colocar um comparativo e eu vou ter uma medida como referência, como foi o caso que a gente teve aqui, a minha densidade demográfica média, eu vou precisar utilizar a função filter em conjunto com a função calculate. Certo? Eu vou mostrar uma outra aplicação bem rápida da função filter aqui no final que vocês também podem utilizar quando a gente quer criar tabelas com alguma condição específica. Então eu vou vir aqui no nosso banco de dados, vou remover o filtro que nós utilizamos para explicar essa condição. Vamos colocar aqui todo o nosso banco de dados novamente. Uma outra aplicação que nós temos aqui possível é quando eu quero criar, por exemplo, uma nova tabela e uma tabela que vai estar filtrada. Então vamos lá, criando uma nova tabela. O exemplo que eu vou passar aqui para vocês é uma tabela onde nós temos os valores das 76 cidades, mas agora eu quero uma tabela apenas com as cidades da França. Então será densidade demográfica da França, por exemplo. Eu vou utilizar aqui a função filter. E aqui dentro, a função filter me pede então a tabela, é a nossa tabela de densidade populacional. E o filtro, né, a condição que eu quero colocar, será quando na minha coluna país eu tiver escrito, como é um texto entre aspas, França. Fecho aspas, fecho parênteses, enter para a gente ver essa nossa tabela sendo criada. Então veja que nós temos aqui agora a nossa tabela de 76 cidades, filtrada apenas para as cidades da França. Essa é uma outra possibilidade da utilização da função filter. Pessoal, se você gostou do conteúdo dessa aula, deixa um curtir para a gente, deixa o seu comentário, compartilha com seus amigos. Se você tem dúvidas, se tem sugestão de outros vídeos, comenta para a gente aqui embaixo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Eu vou deixar esse banco de dados aqui em Excel disponível para você poder treinar, praticar. É assim que você vai conseguir aprender mais sobre a ferramenta e colocar em prática os conteúdos da aula. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto!